rumo aos 70 anos. A gente se emociona, porque quando a gente criou essa história do rumo aos 70, o Lisandro ainda era vivo, né? E a gente tinha esse desejo, né? De uma programação intensa, e que eu tô vendo acontecer agora. 70 anos de um clube negro que se mantém vivo. Que o 6 de maio continue. E que as pessoas negros e não negros continuem honrando esse espaço de cultura. Que nunca esqueçam que o território é importante, né? Precisa ser tombado. Mas as pessoas também precisam ser consideradas patrimônios da cidade, né? Enquanto elas vivas estão entre nós. Babarauma, Homengo, Babarauma, Homengo, Babarauma, Homengo, Babarauma, Homengo. Joga bola, Corocondô. Joga bola, jogador. Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta, abre espaço, vibra e agradece. Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde bonita só pra te ver jogar. Eu sou a Carmen Lúcia Souza dos Santos, sou uma professora aposentada, tenho 3 filhas, 5 netos. Essa sou eu, casada com o Pedro Eli dos Santos. Professora, mãe de duas filhas, 2 netas. O meu esposo, infelizmente, partiu, Nilson Cidade Souza. Primeiro, Nazareno Baz. Neno Baz, nome artístico, no meu primeiro CD, onde a gravadora solicitou que eu trocasse o nome em função do Chipanise, num quadro de Chipanise sobre Nazareno. O seu João Carlos Paim, eu nasci em 23 de 6 de 1952. Me envolvi com o 6 de maio já com certo 20 e poucos anos de idade, quase 25, acho 26. E participei da diretoria, fui presidente 2 vezes e vice-presidente 2 vezes. Eu sou Nilda dos Santos Nunes, filha do Adão Catuto. Meu nome é Eloete Maria Costa. Quem eu sou? Eu sou uma gravataiense muito feliz. Tá? Hoje com 78 anos e ainda fico lutando, né, pela cultura. Eu sou um jovem senhor de 51 anos, quase 52. Eu sou jornalista, sou técnico em segurança do trabalho. Também dou aula, esporadicamente, mas dou aula. Meu nome é Anderson Nascimento, sou presidente da Acadêmicos de Gravataí. Meu nome é Ângela Maria Xavier Freitas, eu sou professora, pesquisadora, escritora, entre outras coisas, e atualmente estou coordenadora da Casa de Cultura de Gravataí. Valdemar Marques é um artista visual porto-alegrense, radicado em Gravataí desde 1964. Meu nome é Raquel Souza dos Santos, tenho 43 anos, sou moradora aqui de Gravataí, sou assistente social, também sou professora. Laiana é uma menina de 18 anos que nasceu, cresceu dentro do 6 de maio, né? Maria Luísa é uma mulher de 21 anos que faz parte desse grupo jovem do 6 de maio e que frequenta desde que estava na barriga da mãe. A Cris é uma mulher negra, professora apaixonada,
uma militante do movimento clubista no movimento negro. Heitor Brasil Bittencourt. Eu cheguei em Gravataí em 1986 e comecei a acompanhar o time de futebol e grupo carnavalesco, que era bloco naquela época, acadêmicos de samba. Eu sou uma artista, sou cantora, sou atriz, figurinista, cria de Gravataí. Eu sou mãe da Maria Luísa e da Cecília, sou filha e também sou estudante de música, né? Estou quase me formando e hoje sou presidenta, então, do Clube Social Negro 6 de Maio. Vim da praça, mistério da raça, cachaça pra se beber. A minha relação é muito forte com o 6 de Maio, porque a gente praticamente nasceu aqui. Quando eu tinha 4 aninhos, meu pai trazia pro 6 de Maio. Então a gente tinha um ciclo de amizade muito grande. Até atualmente, para mim vir no 6 de Maio fica meio complicado. Porque eu venho aqui e meus colegas não estão aqui. A maioria já, entendeu? Então eu não tenho muita estabilidade para vir aqui. Eu venho aqui, mas por causa da carga, pessoal todo. Mas não me sinto muito à vontade, não. Mas por causa da situação que está aqui. Uma situação assim que eu vejo no meu ponto de vista que o 6 de Maio, para sobreviver, vai ter que ter uma força muito grande de todos. O 6 de Maio, eu sempre digo, o 6 de Maio é quem vem no 6 de Maio. Independente, pode ser loiro, pode ser alemão, pode ser francês. A pessoa que vem no 6 de Maio, que gosta de vir aqui, essa pessoa é o 6 de Maio. Entendeu? Para mim, o representante do 6 de Maio é quem vem aqui e quem mantém ele vivo. Bom, do 6 de Maio. Bem, aí eu estava no Gravataí e me convidaram para frequentar o 6 de Maio. Aí no 6 de Maio eu comecei a fazer uns trabalhos como diretor social e depois divulgador. E culminei sendo presidente em 1984. E aí, em seguida, eu e o João Paim. E esse João Paim, que depois, quando eu saí do 6 de Maio, para então ter mais relação com o acadêmico de Gravataí, o Joãozinho ficou na presidência e outros presidentes sucederam, Silvio Ávila, todos sucederam, e o acadêmico também foi para um lado, para a conquista da sede, que nós conseguimos em 1987. O 6 de Maio, para mim, tem um carinho muito especial, até porque foi o meu bisavô, foi um dos fundadores, o Alfredo Nascimento. Então, essa relação do 6 de Maio comigo não é só a questão racial, mas a raiz da ancestralidade dentro de mim para o 6 de Maio, né? Porque foi o 6 de Maio, foi com o 6 de Maio, né? Meu bisavô e outros fundadores, onde o Acadêmicos nasceu. Né? O Acadêmicos de Gravataí nasceu daquele departamento de futebol, né? E cultural, e aonde o Acadêmicos hoje é essa potência que é. Eu fui convidado em 1987 pelo João Carlos Paim, que na época era presidente lá, meu vizinho e colega de trabalho também. E fui um dos diretores culturais da entidade. Esse foi meu início lá. De lá para cá, constantemente. Agora estou conselheiro. A minha relação com o 6 de Maio teve início em 1982, no estacionamento do Supermercado Nacional, onde eu encontrei com o Joãozinho Paim, que era o presidente da 6 de Maio, e que queria criar um departamento cultural na Sociedade 6 de Maio, e me convidou para ser o diretor cultural do 6 de Maio. Então, eu fui o primeiro diretor cultural da diretoria do 6 de Maio. O 6 de Maio é uma paixão para mim, né? É tudo, assim, desde pequenininha. Eu tinha 4 anos, eu sei que a minha mãe me arrumava, né? E eu vinha para o 6 de Maio, porque o meu tio foi um dos fundadores, o Manuel Inácio de Souza.
né, do pessoal, aquele que se reuniu para formar o clube. Então, eu vinha sempre. O que eu lembro bem, assim, na minha infância, que eu vinha, né, e era um capão, era uma mata, assim, que o pessoal se reunia ali, já angariando fundos para formar a sociedade, né, o clube. E aí, então, tinha um fotógrafo em Gravataí, o seu Camarão, e aí ele me via, ele já tirava foto. Eu tenho foto lá em casa, que ele que batia de mim aqui no 6 de maio. Eu, assim, né, muito envergonhadinha, mas vinha, né? E como era fácil de vir, né, eu moro na Lino dos Santos, a mãe me arrumava, meus pais não vinham, mas eu vinha por causa da tia, né, o Manuel, que morava no lado da minha casa. Aí eu vinha com meu primo, com a minha tia. Eu já adorava desde aquela época, com 4 anos. Minha relação com o 6 de maio vem muito antes do berço, porém, eu só fui encontrar o 6 de maio tardiamente, numa dessas coisas. Todo mundo quer se reunir em tribo, né? E eu sentia a extrema necessidade de estar engajado, comprometido, em que pese, ou seja, dar manutenção à minha paixão ágape, que a gente fala, né, que é aquela coisa coletiva. E vim no 6 de maio, assim, aleatoriamente, assim, sem prévio consentimento, sem ser convidado. E participei da reunião, mesmo que eu falei com o Lisandro, o saudoso Lisandro, e educado, solícito, que prontamente me atendeu, fui bem acolhido, já conhecia a Dona Gladys, sua cidade, a Glau. E permaneci na reunião, dei algumas ideias, eu sempre quis fazer parte. A partir daí fui convidado para integrar a equipe da diretoria do 6 de maio, onde permaneci de 2018 até 2022. Então, tenho ótimas lembranças e um amor incomensurável pelo 6 de maio. Eu inicio no 6 de maio como uma conselheira convidada por membros antigos, pela família Paim, família Costa, que é a família da Eloete. Me torno diretora social e passo a ser, né, no início dos anos 2000, presidente do clube 6 de maio. A minha relação com o 6 de maio, ela reforça a minha identidade como mulher negra, como cidadã, como pessoa que quer um futuro melhor para todos. A minha relação com o Clube Social Negro 6 de Maio é uma relação de encantamento. Eu passei a minha infância frequentando os bailes de carnaval e as festas e eventos promovidos pela instituição. Então eu tenho essa relação assim que foi mediada por uma avó, uma mulher negra de religião de matriz africana, que me conduzia a todos os eventos promovidos pelo clube. E também por um pai que sabia, que tinha consciência da importância da ancestralidade e da necessidade de valorizar a representatividade para a construção da minha própria identidade. Faço parte do Clube 6 de Maio desde que nasci, então posso dizer que há 43 anos eu frequento o Clube 6 de Maio, através da minha família, que também sempre fez parte. A minha mãe, Carmen Lúcia, também posso dizer que nasceu dentro do clube. Ela já tem 70 anos, né? O clube vai fazer 70 anos, então também ela desde pequenininha frequenta o clube. Eu sempre gostei muito de frequentar as atividades, os bailes, os eventos. Eu lembro que quando eu era pequena, eu ia com a minha mãe, participava já das reuniões de diretoria. Minha mãe sempre fez parte da diretoria, como secretária, como tesoureira, e nas últimas gestões ela estava como vice, né, junto com a Cris. Eu gosto muito do clube, sempre me envolvi nas atividades, e é uma honra hoje poder fazer parte da diretoria e estar contribuindo, né, nessa diretoria junto com a Glau. E eu criei minhas filhas aqui no 6 de maio, tanto é que a Raquel é vice agora e já participou, né, em outras diretorias. E agora meus netos também, que têm uma paixão louca pelo 6 de maio. Eu criei dentro do 6 de maio. Só depois que eu me casei, que eu tive filho, daí eu me afastei, não ia sempre, né? E depois foi mudando de diretoria, o meu pai não foi mais presidente,
Aí a gente se afastou um pouco, não tá indo agora. Depois foi morrendo todo mundo, ficou só eu da família, né? A minha relação é desde muito pequena, né? Já que meus pais frequentavam, né? Se conheceram no clube. Eu já nasci frequentando o clube. E as memórias mais felizes que eu tenho, né, de infância são os carnavais e os encontros, né, com familiares, amigos, com a comunidade do entorno ali do Clube 6 de Maio. Então é uma memória afetiva muito grande. Sonho meu, a buscar quem mora longe. Sonho meu, a buscar quem mora longe. O 6 de maio é um refúgio assim, pra gente, né? A gente se encontrar. Ali também foi aonde eu comecei a namorar o meu marido, foi no 6 de maio, né? Que eu não podia ir a lugar naquele tempo, né? Sabe como é que era? Então, aí eu comecei a namorar o Nilson, aí ele me convidou para ir num baile, aí eu disse, não dá, minha mãe não deixa. É bem a novela das 6, que vocês estão lá, bem naquela antiga. Aí ela tinha uma amiga que era também 6 de maio, né? Eu também lidava com as filhas dela. Aí ela perguntou, por acaso tu vai no baile nesse dia, assim? Ela disse, eu vou, porque eu não sou do 6 de maio. E tu leva a Gladys, que ela quer ir com isso, mas assim, se não tem uma pessoa conhecida, não vai. E outra, que assim era só com a tua tia, que eu ia pra te ver. Com outras pessoas não ia. Aí eu fui, aí quando chegou na hora de dançar, eu muito envergonhado, sou, acho que até agora, então a gente foi dançar, né? A gente disse, não, vamos dançar, tu veio pra dançar, né? Aí quando a gente começou a dançar, a dona Alda, ela saiu assim atrás de nós para cuidar, para não dança. A gente disse, não, chegou. Aí foi essa minha... deixa de chegar no 6 de maio. A gente teve aqui pessoas que se formou em medicina, pessoas de filhos, dentistas, engenheiros, advogados, professoras, antigamente as primeiras aí, a Carmen Lúcia, no caso, mas outras pessoas aqui. A gente teve sempre aquele intuito de, não era só para ser baile e festas, né? A gente sempre primava para a pessoa estudar, para batalhar, para ser alguém na vida. O 6 de maio, a fundação dele foi para isso. Foi para dar uma luz para as pessoas, entendeu? E nós tivemos vocês podem falar aqui no caso, a gente teve uma escola de samba junto com nós aqui, que era acadêmica. Tá, mas a gente tem que pensar assim, ó, na época deu um tumulto, se separamos, tudo assim. Mas na vida é assim, a Cachoeirinha foi o município de Gravataí, se emancipou. Então o acadêmico tinha direito e chance de querer ser carnaval. O sonho deles era ser carnaval. Então, né, foi na época que eu era vice-presidente do reitor. Aí a gente separou, entendeu? Eu o reitor assumiu o acadêmico. Mas eu toquei o 6 de maio, então eu tocou o acadêmico. Vai ver hoje em dia o acadêmico é cantor de Porto Alegre, entendeu? Eu acho que tudo foi válido. Nós crescemos aqui e eles lá. Então não tem, eu penso assim, ó. Eu não fiquei com ressentimento de ninguém que passou por aqui. Eu fui um presidente meio linha dura. Eu tive problemas aqui dentro, não vou negar, não. A história é a história, tem que ser contada. Eu tive problemas fortes aqui dentro. Mas conternei tudo, assim, consegui amizade com as outras famílias que teve problema comigo aqui. A gente hoje em dia todo mundo se dá, entendeu? E eles até entenderam que se não fizesse aquilo, o 6 de maio não estaria mais vivo. A gente não pode concordar com tudo, né? Você que tu é um presidente, tu tem que arcar com as consequências. Tu assina um papel mal lá, é teu nome que vai na frente. Maracutaia não mais, não mais. Faz o que eu digo, mas não faz o que é demais. Maracutaia não mais, não mais. Faz o que eu digo, mas não faz o que é demais. Chegou, tá aí, tá aí. É o acadêmico de Gravataí. Chegou, tá aí, tá aí. É o acadêmico de Gravataí. Lá vem, meu Brasil de novo. Putação desse meu povo. Foi a nossa última eleição presidencial. Aconteceram coisas do Arco da Velha, coisas tristes, coisas sérias, que deixaram só desilusão. O sonho colorido não vingou.
e um grandioso luto na nação se alastrou, e a juventude toda de cara pitada, comovida essa moçada, derrubou o charlatão. Mas isso é Que legal. Eu vou dizer para mim, no meu caso, ele foi muito assim, eu consegui aprender o que é uma sociedade. Porque tinha o seu Bertoldo, seu Luiz Bertoldo, pai da Isa, da Gladys. Ele me ensinou o que é, como tem que cumprir o estatuto e como se deve trabalhar uma sociedade. Ele, o seu João Sem Braço, pai da Taninha, o Sandro Laerte Paim, a Aparecida Sônia Paim, também verdade. Esses que me encaminharam e eu pude aprender o que é trabalhar em sociedade. E aí fui para a cadeira. A história do 6 de maio, no caso em 1956, a sociedade brasileira como um todo tinha dificuldades de aceitar o negro dentro da sociedade, né? O negro ficava fora. E como eu disse, lá em Glorinha era só 2 famílias que eram reconhecidas, porque o meu pai tinha um pouquinho de dinheiro e o outro senhor negro também tinha uma família grande, 2 famílias grandes. Nós éramos chamados, fazíamos festa e tudo, atuávamos sem cores, sem dificuldade de cores lá em Glorinha. E aí aqui eles colocaram, eu ouvi dos fundadores. Eles me disseram, foram 6 negros que fundaram o 6 de maio. E aí eles me disseram, durante o dia, nós íamos para os campos de futebol, éramos jogadores dos times Paladino, Alvirrubro, Santos e mais aí, tudo aceito, aplaudidos pela torcida. Quando chegava de noite, tinha festa no clube e eles só ficavam na janela. Meu pai tinha muito crédito aqui em Gravataí. O pessoal gostava muito dele, todo mundo. Meu pai era carroceiro. Tocava no Paladino, no Carnaval do Paladino, ele que brilhantava aquilo tudo. Então, meu pai era dos mais conhecidos aqui. Qualquer pessoa que estava perdida aqui, falava em Andocatuta, todo mundo sabia quem era ele, né? Então, eu me emociono muito, muito. Não posso falar muito que eu me emociono, porque meus irmãos, o mais velho tocava com ele, a minha irmã cantava no conjunto, né? E aí foram todo mundo embora, eu fiquei sozinha, me emociono muito em falar neles. Mas o meu pai, sempre eu digo para meus amigos, meu pai foi um grande homem dentro de Gravataí, respeitado por todos, até criança respeitava ele. Bom, a importância do Clube Social Negro 6 de Maio para a cidade de Gravataí. Eu vejo o Grupo Social Negro 6 de Maio como um patrimônio da cidade, um bem imensurável, né? Um legado de resistência, de força e uma instituição que merece toda a atenção e todo o valor que lhe é devido. Então eu vejo que o Clube Social Negro 6 de Maio é, por que não dizer, um dos nossos orgulhos. Somos patrimônio também, né? Eu sempre penso, né? Nós somos patrimônio também. O 6 de maio faz com que pessoas também sejam patrimônios. Então, a minha relação com o 6 de maio me traz essa reflexão, né? Territórios, patrimônios vivos, né? Móveis e imóveis. O 6 de maio, ele é um espaço de resistência, de luta do povo negro. É um espaço que conta a história, né, da negritude aqui na cidade de Gravataí.
um espaço que foi criado para acolher o povo negro que não podia frequentar as festas, né, dos clubes que já existiam na cidade. Então, é um espaço, assim, que mostra o quanto o povo, ele é unido, né? E que pensa, né, numa justiça social, pensa numa inclusão social, construir um espaço para que possam acolher as famílias e também, não só famílias negras, né? Mas que possam acolher a sociedade como um todo, né? Para que não haja essa discriminação, esse preconceito que existe na sociedade. Eu acho que dá para dizer até o contrário. Gravataí teria que ter o conhecimento da importância de ter 6 de maio aqui. O resgate das nossas ancestralidades, em que pese voltar a tocar nas pautas da negritude, principalmente para a juventude, para esses jovens que estão vindo, a filha da Glau, a Maria Luísa, a Laiana, filha da Luciana, do Seis, toda essa galera é uma nova geração que está vindo. Uma coisa que eu sempre frisei e enfatizei foi a coisa da renovação. Então a importância de 6 de maio é o resgate do pertencimento negro e das ancestralidades. O Clube Social Negro, na sua essência, né, é um clube que foi criado quando as pessoas negras não podiam frequentar clubes de pessoas não negras. Então, a comunidade negra precisava de um espaço de convivência para celebrar a sua cultura, os seus fazeres, os seus saberes. Porque, assim, no contexto social, havia a necessidade de onde é que os jovens negros iam se divertir, porque na época era proibida a entrada de jovens, de negros, no Paladino, Tênis Clube, no Alves Rubro. O Alves Rubro até foi o primeiro clube a ter uma certa abertura para essa questão. Eu falo isso dessa década de 80, onde o racismo era mais intrínseco, ou seja, continuam sofrendo questão do racismo, mas era uma coisa mais na cara mesmo, ó, você é negro, você não pode entrar aqui. Nossa, o 6 de maio hoje ele é um patrimônio dentro da cidade de Gravataí, porque ele resgata e continua cultivando toda essa nossa centralidade negra, né, social, né, onde a gente, por muitos anos, sofria aqui dentro de Gravataí, porque a história diz isso, né? Então, o 6 de maio é nossa resistência hoje aqui dentro de Gravataí. Acho que a juventude agora a gente está vindo, né, com peso. Eu faço parte da parte jovem, né? Então, sempre que dá, a gente tá lá colocando festas. Eu tô com a Maria Luísa, que é minha prima, a Glau, que é filha da Glau. A gente já organizou um Halloween, onde foi muito, muito bem elogiado pela ex-presidente, né, a Cris. Então, acho que a nossa importância lá dentro é para isso, para colocar mais atualidade no grupo, por ser no clube, por ser um clube que é antigo, né? Então, trazendo ele mais para o mundo de hoje em dia. Rumo aos 70. Então, que o clube consiga manter a sua dignidade, a sua importância, que as pessoas consigam ver no clube um espaço de comunhão, de celebração, de memória, de resistência, de luta da nossa comunidade negra. Puro, eu fiquei assim quando agora a Glau quis assumir o 6 de maio, que eu não posso ajudá-la, a mãe dela também, porque a mãe dela também
era da diretoria, não é? E o pai também, o Nilson, era um grupo de famílias muito atuante. Família Paim, família Catuta, a família da Carmen, e assim, atuavam tudo dentro do 6 de maio, né? Dentro tudo. E eu vivi essa vida 55 anos. Hoje o 6 de maio eu vejo que com essa nova gestão, com essa nova modernidade que está acontecendo, tem tudo para passar dos 70 anos, 100 anos, enfim, tem tudo para crescer, né? Porque a gente está unindo a negritude jovem com o nosso passado, que é muito forte, né? Muito envolvente. E isso, vamos dizer assim, são receitas e fórmulas que podem dar certo por muitos anos, assim como a Cadeira de Gravataí. E eu tenho muita convicção de que o 6 de maio vai durar por muitos, muitos anos. Olha, eu desejo muita felicidade. Tudo que nós puder, nós vamos fazer para prestigiar o 6 de maio, porque 6 de maio e a cadeira é a mesma coisa, tá vendo? É os mesmos, é as mesmas pessoas, as mesmas ideias, tudo direitinho. Tá vendo? Só para a cadeira conseguir beneficiar mais gente. Eu acho que tem que ir mais pessoas no 6 de maio para poder valorizar e dar um pouco mais de renda, ver pessoas com mais ideia, projetos, etc. Tal. Acredito que com esse governo atual do Zaca, acredito que ele vai ter mais oportunidades também. Que tenhamos tempos mais vindouros, que possamos ser ainda mais simpáticos, que possamos ser mais solícitos, que possamos abraçar quem não é abraçado e também tomar um abraço da cidade, que a gente está com as portas abertas, independente da etnia, do cor, da credo ou da religião. O 6 de maio é um espaço que vai falar sobre a cultura afro, mas também aborda muito mais. É amizade, é companheirismo e é cultura. O futuro, olha, não que eu me preocupe, né, mas a gente tem que dar uma retomada boa, né, porque nós estamos passando, né, muitos de nós já não estão mais aqui, e a gente tem que conscientizar os jovens, né, os que estão vindo, da necessidade de manter aquele espaço, de manter a história e fazer com que isso se perpetue. Agora, em seguida, 70 anos, daqui a mais 30, são 100 anos, eu acho que isso aí não pode se perder. Agora está chegando uma nova diretoria e eu acho que com isso, talvez novos pensamentos atuais, né, se faz necessário para que a gente continue pensando a questão da negritude. O 6 de maio não pode se desvincular desse comportamento, dessa importância e dessa preocupação. Comemorar os 70 anos que virão agora aí, 69 já comemoramos, né? E que 6 de maio tenha a vida longa, né? Que seja um dia um tombado como um quilombo de resistência em Gravataí, uma coisa assim. Ele não pode terminar. Todo o trabalho que a gente fez é para ele existir. Eu vou, mas ele fica, entendeu? Rumo aos 70 anos, que nem a minha camiseta, né? O nosso querido Lisandro, que mandou fazer essa camiseta para nós, o banner também. Então, eu desejo muitas felicidades para o 6 de maio e bastante sucesso e que cresça cada vez mais. Futuro, né? O futuro do 6 de maio é promissor. Porque eu hoje acredito que a semente que foi plantada no final dos anos 50, né, ela deu frutos. Os frutos foram colhidos, né? Outros pássaros negros vieram e disseminaram essas sementes, né?
disseminaram, partiram, outros surgiram, né? E o 6 de maio, ele continua em função disso. Que pessoas vêm, pessoas vão. Mas o 6 de maio continua lá. E o futuro dele é promissor. Por quê? Porque sempre os nossos ancestrais deixaram esse legado de um passar para o outro. A gente não deixa as nossas crianças estarem sem a referência. Tanto que os nossos eventos, nossas atividades são recheadas de coisas para as crianças. Então, o futuro está garantido. Eu penso que o futuro do Clube Social Negro 6 de Maio depende de todos nós. De mim, de você. Nós precisamos entender a importância dessa instituição, dessa entidade para a cidade. Eu sou porque nós somos. Então, nós estamos todos interligados nesta ancestralidade maravilhosa e que exige que todas as pessoas, negras e não negras, participem e se engajem nessa luta pela valorização do nosso clube. Que ele tem, assim, o rumo dele, que atenda a todos nós, tanto os associados como os que chegam, né, que tenham uma boa entrada, assim, né, que as pessoas se sintam bem lá dentro. Preto, amarelo, de todas as cores, porque não vai ser só a negritude, né? Eu acho que a gente tem que conviver com todos, né? Então... Canta comigo, minha escola! De vermelho. Desejo a todos do 6 de maio, todos os componentes, conselheiros, a diretoria, todos que passaram pelo 6 de maio, porque a gente não pode esquecer nunca o passado, de que Acadêmico de Gravataí vai estar alinhado do lado do 6 de maio por mais 70 anos, rumo aos 70 anos, mais 100 anos. E vocês podem contar com a Acadêmico de Gravataí, podem contar com o Anderson Nascimento. E vamos lá. Eu peço a Deus que todo mundo se una para crescer. Que levante bem, que tenha o movimento que tinha antigamente. Na época do meu pai, ficava gente na rua porque não dava para entrar. Então eu espero que continue esse jeitinho. Essa maneira que era, né, antes, que ele cresça cada vez mais. 6 de maio. Conta comigo. Sempre junto. Rumo aos 70 e rumo a mais 70 ao infinito e além. Angola aí, Angola, terra de negra Anastácia e grandes deuses orixás. O mar serve de testemunha, de um lamento de uma raça, acorrentada aos porões sujos das galeras, esfomeada, amedrontada da chibata. Brasil, Brasil, minha liberdade onde é que está? Do que adianta me darem a liberdade, sim, teus olhos ainda me enxergam como escravo? É isso aí. Mas espero que um dia essa luta chegue ao fim, porque vejo em Júlio César um grito de zumbi, zumbi. Mas espero que um dia essa luta chegue ao fim, porque vejo em Júlio César um grito de zumbi, Angola,